Bom dia, shalom, shalom ao coração de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a face dele sobre você e te dê a shalom. Eu vou orar rapidamente, já quero passar. Hoje nós temos uma família muito especial, um convidado, que eu tenho um testemunho muito forte com uma canção que ele fez. É o Nel Braga, o esposo da Tátila, que está com a gente aí todos os dias. Eu já falei para algumas pessoas mais próximas, quando minha mãe faleceu, eu fiquei muito magoada, muito chateada com Deus, e eu vivi um tempo de muito afastamento. Nas minhas orações, eu me reportava a Jesus, ao Espírito Santo, mas eu não falava o nome Deus e nem me relacionava com a paternidade de Deus. E um dia alguém me mandou essa canção. E eu fiquei ouvindo repetidas vezes, e como o Espírito Santo ministrou ao meu espírito, né? Ali naquela palavra em Gálatas que fala que no tempo certo ele enviou o seu filho, nascido de mulher, e esse Espírito de Jesus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E desde então eu comecei ali uma jornada de muita cura e muita restauração sobre a paternidade de Deus e como Deus é perfeito e realmente tem os nossos dias contados no livro dele. Eu um dia estava com as meninas no shopping no Rio de Janeiro, lá no Barra Shopping, era aniversário da Cíntia. Nós nos reunimos para celebrar o aniversário da Cíntia e o Exército Brasileiro estava lá e a gente acabou que ficou. O Exército tocou para a Cíntia. E ali nós começamos a observar e ver a manifestação do poder de Deus em todos os lugares. E nós descemos para o estacionamento e tivemos ali um tempo pontual de oração. E aquela família veio chegando até nós, e ali nós conhecemos Tátila e nem sabíamos, né, o que já estava no coração de Deus. E ali o Senhor marcava um encontro perfeito, né, o que eu tenho orado. Senhor, a sua agenda, o seu encontro, as pessoas que o Senhor realmente tem a apresentar, porque nós somos apenas uma célulazinha, um membrozinho desse corpo, e o Senhor vai unindo aquilo que Ele tem para que o propósito dele possa acontecer e nos conhecemos. E aí, um belo dia, a Tátila falou, aí, tipo, eu tô lembrando do nome. E aí eu ouvi a canção, eu falei, meu Deus, eu não acredito que o Senhor fez isso. E bondosamente o Senhor nos trouxe. E desde a conferência que eu estive em São Paulo, da conferência Voa, eu recebi uma palavra profética sobre paternidade, sobre identidade, e o meu coração tem queimado por falar desse tema, por falar do Pai. Algo aconteceu em mim e tem acontecido através de mim, e eu conversei, Tátila, o Neo precisa ministrar no grupo. E não só o Neo, mas a Tátila também carrega muito forte esse testemunho, né, da paternidade de Deus. E eu creio que hoje é um dia muito pontual para essa sala de oração. Se você está aqui, saiba que Deus tem algo específico para você. Eu creio que Ele é aquele que, no tempo certo, como Ele enviou o seu filho, no tempo certo, Ele decidiu trazer Jesus para que nós, de fato, pudéssemos conhecê-lo. E eu oro por essa família e oro por você que está na sala e peço que o Senhor atraia todos aqueles que precisam chegar aqui, para que de fato o coração dos filhos possa se converter ao coração desse pai e que a nossa terra, a nossa família, a igreja de Jesus e a nação seja curada de toda orfandade, de toda maldição. Então, eu quero colocá-los diante do Senhor aqui em oração. Se você quiser convidar alguém, se você acha que faz sentido chamar alguém para participar dessa sala, hoje é uma sala muito pontual. As nossas aulas ficam gravadas, os nossos momentos de oração ficam gravados, mas acredito que hoje Deus tem algo muito pontual. Na sexta-feira, a Nadir me tem trago uma série sobre família. Ela está trazendo uma revelação muito pontual das famílias da Bíblia. E eu acredito que vai estar muito alinhado àquilo que a gente tem vivido nesse tempo. Vamos orar.
Pai querido e amado, eu quero aqui te agradecer, porque antes mesmo de que nós nascêssemos, o Senhor já tinha esse dia escrito no seu livro. E nós queremos aqui te agradecer porque hoje nós estamos aqui vivendo, Senhor, essa página que se abre do livro, aonde nós podemos ouvir o teu filho falar do Pai, trazer, Senhor, à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Eu quero pedir que o Senhor possa usar o Nel de uma forma sobrenatural, que ele seja a sua voz a falar a cada coração. Que ele seja, Senhor, como uma calha onde o rio de Deus possa fluir. Eu quero pedir sabedoria espiritual e eu também peço revelação. Eu oro para que os olhos do entendimento do seu filho sejam abertos e que ele compreenda a esperança dessa vocação que ele carrega. Que ele seja de fato um Mardoqueu aqui, ativando, Pai, aqueles que estão em um lugar e precisam entender que tem um destino. Que ele seja, Pai, um profeta realmente alinhando esse tempo e que ele também possa, Senhor, como um apóstolo, trazer esse fundamento que é a paternidade de Deus. Eu oro em nome de Jesus e peço que o espírito da profecia flua nessa sala de forma leve e de forma livre. Eu oro por cada identidade aqui representada, cada DNA que é único, cada célula aqui do seu corpo, e eu oro para que os seus 5 sentidos sejam ativados. Eu peço, Espírito Santo, o fluir da tua presença, o derramar do teu espírito. E eu peço que o Senhor possa atrair os filhos a essa sala de oração. Não os deixe de fora do que o Senhor está fazendo agora. Essa é a minha oração. Nós te damos graças, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém, queridos. Nel, que alegria, que prazer tê-lo aqui. Fique à vontade, que o Espírito Santo possa fluir através da sua vida. Obrigado, pastora Cleusa. Bom dia, meus irmãos. Que alegria estar com vocês aqui hoje. Por mais um dia que a gente tem, né, diante do Senhor, mas também por essa história, né, que a pastora Cleusa compartilhou. Realmente o nosso encontro não foi nada planejado, né? E hoje nós estamos aqui juntos. E eu tenho sido muito abençoado por esse grupo. Recentemente eu passei por uma operação, né? E eu fiquei acamado pelo menos uns 14 dias, assim. E a Tátila sempre acordando cedo e colocando ali para eu poder ouvir. A... Então eu estive e fui muito abençoado por essa reunião, que até então para mim, né, era um grupo de mulheres. E aí eu pude conhecer o pastor Ivaldo. Temos também, juntamente com a gente aqui, quem, meu amor? É, o Clécio também, seja bem-vindo, meu irmão. Que Deus te abençoe. E a gente está aqui, né? Os homens sendo abençoados pelo Ministério das Mulheres e, de alguma maneira, tentando cooperar de alguma forma, né? Com aquilo que o Senhor tem para os nossos dias, para o nosso tempo. E realmente o nosso encontro foi muito precioso. Nesses dias eu precisei ouvir tantas coisas do Senhor e Deus usou muitas irmãs e irmãos aqui desse grupo para poder cuidar do meu coração, né? Da minha alma. Eu estava muito confuso diante das coisas que estavam acontecendo ali nessa questão da saúde, né? E é interessante isso, porque eu lembro uma vez de ter, acho que eu vivi esse tempo em que eu passei pela cirurgia, eu estava no momento mais saudável da minha vida, talvez, né? Onde eu estava entendendo a espiritualidade do alimento, da comida, que e nesse momento eu lembro uma vez eu passei assim, a minha esposa ela tem um diagnóstico, né, de uma doença autoimune. E eu fico sempre assim, né? Eu preciso me cuidar bem para poder cuidar da minha família, cuidar da minha esposa, dos meus filhos. Então, uma vez eu passei no espelho assim e falei, obrigado, Senhor, porque eu tô me cuidando, né? Tô me sentindo forte. Aí logo depois veio um diagnóstico, né? Nós somos surpreendidos, né, irmãos, na nossa vida a todo tempo e desafiados a confiar.
verdadeiramente no nosso Senhor, de que Ele tem nossas vidas em Suas mãos e Ele está no controle de todas as coisas, né? Então, o Senhor promoveu esse encontro e foi muito oportuno para mim. Eu creio que o Senhor tem os seus planos, ele tem uma teia, né, no seu reino que ele vai conectando pessoas, histórias, propósitos, porque a gente não consegue entender a dimensão da mente do Senhor, mas ele está cumprindo seus desígnios sobre a terra e nós somos um meio pelo qual o Senhor se move, né, na face da terra. E amém, pastora Cleusa. Para mim é uma bênção poder ouvir isso, mas eu estou sempre me lembrando que nós somos um vaso de barro, né? A palavra diz que nós temos tesouros, né? Nós temos tesouros, mas eles estão em vasos de barro. Então o Senhor ele tem depositado coisas preciosas em nossas vidas, né? Você também tem um tesouro, mas você é um vaso de barro, ou seja, o vaso de barro ele é sensível, né? Se quebra fácil. Então a gente não pode esquecer disso. Não, tem umas 2 semanas mais ou menos que eu estava orando, pedindo Deus direção em relação a uma decisão que eu preciso tomar, algumas decisões. E naquela mesma semana eu recebi um convite para fazer parte de um grupo de ministros no Brasil. E, e eu estou vendo um momento na minha vida onde eu tenho me dedicado muito ao trabalho, né, ao empreendimento. E isso tem me tomado bastante tempo e bastante energia também. E eu venho orando sobre essas coisas, né? E naquela semana o Senhor me deu uma resposta. Eu fui convidado para fazer parte desse grupo. E eu fiquei realmente assim muito surpreso. Para mim veio como um sinal do Senhor mesmo, porque esse time da minha vida hoje, né, parece tão distante do que eu já vivi, por exemplo, de quando é, eu ministrava essa canção em alguns lugares no Brasil. Me sentia tão ativo, né? No entanto, Deus parou a minha vida, parou a vida da minha esposa para poder tratar nosso coração. Às vezes a gente precisa fazer uma visita, né, lá na casa do oleiro, e o Senhor precisa, às vezes ele vem, quebra o vaso, às vezes ele vem, ele às vezes esmiuça o vaso todinho, mas uma promessa existe ali, né? Ele vai refazer esse vaso. E esse vaso vai ter a medida certa para poder receber o depósito que ele tem para nossas vidas, né? E assim ele fez com a gente, ele parou nossas vidas e eu sempre carreguei uma espécie de fardo, né? Eu falava assim pro Senhor, Senhor, eu quero sustentar minha família, eu quero cuidar da minha casa, né? E eu sempre fui muito voltado para aquilo que a gente faz essa dicotomia, irmãos, mas Deus não vê dessa maneira. Hoje eu entendo assim, mas eu entendi que aquilo era o meu ministério, né? E eu me dedicava muito a isso. No entanto, eu vivia uma experiência onde eu não conseguia sustentar a minha casa. Então, eu vivi uma transição nisso, mas eu sinto como um imã, como uma coisa que eu não consigo me apartar. O Senhor está sempre me convocando para, como nesse momento hoje, né, estar junto aos irmãos e partilhar alguma coisa. Eu não consigo enxergar nenhuma capacidade em mim para isso, mas Deus não vê como eu vejo. Então Ele simplesmente chama pessoas improváveis, assim como eu e você, para que a gente possa conhecê-lo mais, pois esse é o ministério da nossa vida, né? Conhecer o Senhor. Uma vida ainda é muito pouco para conhecê-lo. Então, mas o que aconteceu foi que o Senhor me deu um sinal. Ele me convidou a estar nesse grupo. Nesse grupo, todas as pessoas que ali estavam, muitos ali são muito conhecidos no Brasil. São pessoas que eu admiro. Alguns são referência para mim. E eu fiquei, Senhor, o que que eu tô fazendo aqui nesse grupo, né? Mas eu recebo como um sinal do Senhor, que eu orei pedindo um sinal essa semana e o Senhor me convidou para fazer parte disso. Esses irmãos têm a intenção de se reunir uma vez por mês para construir relacionamento, estar juntos e crescer. E a ideia é sempre ter alguém que já caminhou
algumas milhas a mais do que os que estão ali naquele grupo para poder nos ensinar. São, são pais espirituais, né? São pais geracionais. E quando eu entrei nesse grupo, para minha surpresa, quem estaria ali nos ensinando algo naquele dia seria o Asaf Borba. E eu fiquei tão feliz porque na minha adolescência eu buscava muito, muito mesmo na minha adolescência. Às vezes eu tenho até um certo constrangimento de olhar para trás e ver o quanto eu buscava o Senhor e da realidade da minha vida, né, nos dias atuais, dos anos, do tempo em que a gente se torna homem, né, ou que se torna mulher, e a palavra nos convida a sermos como crianças, né? Então a gente às vezes acha que assim, poxa, eu cresci, olha, eu amadureci, eu entendi, eu entendo mais coisas agora. No entanto, a gente abandona aquela simplicidade que nos movia, né, lá no passado. E eu lembro que eu buscava muito, muito ao Senhor. E eu corria atrás dos CDs, nas conferências, né? Eu fazia parte de uma igreja local que traziam pessoas assim que hoje são pais geracionais e nessas conferências eu comprava os CDs, o, tinha uma época que não tinha nem CD também, fita VHS, se não me falha a memória, e eu comprava essas fitas, eu assistia. Tinha coisa que só vendia na conferência, você não consegue encontrar na internet. Comprava os livros. E o Asaf Borba me abençoou muito com as suas canções, né? O Ademar de Campos. Eu bebia dessas fontes, né? Aquilo mexia comigo. E quando eu vi que Deus me respondeu nesse nível, eu pedi um sinal e de repente eu vi que eu estava numa sala ali, junto com Asaf Borba e tantos outros ministros no Brasil que estão ativos, que estão gastando a sua vida e eu vivendo um processo diferente. Eu tô sendo realmente aqui, irmãos, nesse grupo com vocês, assim, bem vulnerável. Tô falando de coisas, assim, que realmente a minha esposa sabe, né? Tem pessoas que são do meu ciclo de amizade bem próximos que não sabem que eu estou vivendo alguns dilemas nesse sentido. E eu tô aqui compartilhando com os irmãos. É, e aí, quando me viu, eu tava naquele grupo ali ouvindo, né? Naquele homem que tanto influenciou a minha jornada. E ele abriu aquela reunião falando justamente isso, né? Eu lembrei porque a pastora Cleusa mencionava isso, né? E como é precioso a gente, de alguma maneira, ser bênção e canal na vida dos nossos irmãos. Mas ele falou isso na reunião. Ele falou, irmãos, eu queria lembrar que vocês têm um tesouro, sim. E ele falava de uma maneira como se estivesse exaltando, né? Vocês têm algo precioso, vocês têm algo grande nas suas mãos, porém nós temos tesouros em vasos de barro. E a gente não pode esquecer disso, né? De que nós somos uma ferramenta nas mãos do Senhor. Só que eu vim aqui hoje para compartilhar com vocês de que Deus nos vê além de trabalhadores e servos. Ele nos vê como filhos e para muitos de nós isso é uma informação. Ainda ainda se encontra só na nossa mente ou na nossa alma, mas eu tenho orado para que aquilo que é apenas uma mera informação se torne uma revelação, que caia no seu espírito essa realidade de que você é filho de Deus, de que nós temos uma herança e de que nós precisamos viver essa herança, tomar posse dessa herança, né? Eu tenho dito que nós realmente nós somos improváveis, irmãos. Muitas pessoas, quando me convidavam para estar nas suas igrejas, para eu compartilhar uma palavra ou ministrar, muitas delas pensavam, né, de que eu é, carregava essa mensagem porque eu estudei na Bíblia, né, ou porque eu sabia ensinar sobre isso. Mas quando a gente olha para nossa história, a gente vê que nós somos homens e mulheres improváveis nas mãos de um Deus perfeito que sabe o que faz. A minha história, por exemplo, da minha família, ela acontece. Eu até às vezes brinco falando que nós somos um ramo fora da. Nós somos o galho, né? Que sai de uma árvore.
genealógica de uma família, né. A minha família, ela surgiu por conta de, um pecado que ocorreu, né, de uma família que já existia, e esse homem traiu sua esposa com a minha avó. A minha avó teve minha mãe, a minha mãe me teve, e a gente às vezes pensa assim, né, nós somos um galho fora da árvore genealógica de uma família. Só que Deus ele é restaurador, ele ele se move dessa maneira. Ele vê que Você vê que Deus, ele revelando Jesus o tempo todo na sua palavra, no Antigo Testamento, você vê que a figura de Moisés, né, o libertador, o restaurador, e de tantos outros profetas, né, que carregaram essa imagem que revela parte de quem Deus é. Então o Senhor ele veio, ele restaurou a, essa árvore genealógica fora do lugar, né? A minha avó, que viveu um contexto muito difícil, familiar, né, sofreu muita violência na sua família, né? O pai dela bebia muito assim, e ele era muito violento com os filhos. Ele chegava a bater a cabeça dos filhos na parede, sabe? Ela sofreu muito assim, muito. E ela cresceu numa família totalmente estruturada, não teve é, esse cuidado também por parte da sua mãe. E ela veio esse contexto, ela falhou lá atrás, mas hoje ela crê em Jesus, ela entregou sua vida a Jesus e ela caminha no Evangelho. É uma grande alegria para nós isso. E infelizmente minha mãe não pôde desfrutar desse tempo de conversão da minha avó. Então a minha avó viveu essa experiência, né, com esse homem que no caso meu avô. E minha mãe não teve, né, o cuidado dela. Vivia sozinha. Quem cuidou muito da minha mãe foi a avó dela, minha bisavó. E a minha bisavó tinha medo do que o marido dela poderia fazer com a minha mãe. Então a minha mãe conta que ela dormia trancada no quarto. A minha bisavó e minha mãe se trancavam no quarto com medo dele fazer uma maldade com minha mãe. Enfim, era um homem que bebia muito também. Nesse contexto da roça, né? E essa minha bisavó também sofreu muito na mão do seu marido, né? Minha mãe contava que às vezes ela via o marido dela saindo de casa para poder traí-la, né? E, e ela via assim ele subir na outra parte assim, próximo da uma montanha assim, era um lugar montanhoso em Minas, e ele ia trair a minha bisavó com a irmã dela, né? Então, irmãos, é, eu e Tátila, a gente já fomos diante do Senhor, diante da cruz de Cristo, diante dos tribunais do Senhor, para poder nos arrepender pelos pecados geracionais, os pecados dos nossos pais, dos nossos avós, porque a gente vem de uma história de iniquidade, homens e mulheres que não temeram o Senhor, homens e mulheres que abraçaram o pecado, alguns deles morreram no pecado. Então, é desse lugar que nós viemos, só que Deus, ele essa característica de Deus como um pai, faz com que ele intervenha na nossa história. E aqueles que abraçam essa herança de filhos, eles não contam a sua história a partir do sangue terreno. Ele conta a partir do sangue do Filho de Deus, que restaura a nossa vida. Então, eles podem olhar para a sua história e ver que Deus, ele redime, ele ressignifica a nossa história. Então, a gente às vezes conta a nossa história, por exemplo, como eu acabei de contar para vocês aqui agora, mas essa história não tem mais poder sobre a minha vida e minha família e as gerações que virão a partir de mim, porque eu não vivo debaixo da, da herança
do sangue humano, porque eu não fui gerado pela vontade do sangue humano. Eu fui gerado pela vontade de Deus, como diz a palavra do Senhor. Então eu não abraço essa realidade sobre mim. Eu não vivo debaixo dessa realidade. Eu sei que existem efeitos dos pecados geracionais, mas pelo entendimento que o Espírito Santo nos dá, nós vamos até o Senhor e nós pedimos perdão ao Senhor pelos pecados deles. E nós oramos para que os pecados deles não recaiam sobre a nossa vida e não recaiam sobre a vida dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. E Deus, como diz a palavra, ele é um Deus de geração. Ele visita as gerações. E quando Deus visitar a minha geração, ele vai encontrar alguém que olhou para o alto e falou: Senhor, eu entendi. E eu hoje aqui eu me humilho e me quebranto diante do Senhor, diante da sua poderosa mão, diante da tua santidade. E eu venho aqui, Senhor, eu peço a ti perdão pelo pecado, pelos pecados dos meus pais. Eu peço a ti perdão pelos pecados dos meus avós. E eu consagro ao Senhor a minha geração. E eu consagro ao Senhor a geração que vem depois de mim, Senhor. Tu tens poder para restaurar as gerações. Eu creio nisso. Então, a gente vai diante do Senhor em arrependimento e o Senhor, ele intervém na nossa história. Ele entra na nossa geração e ele muda todas as coisas. Você vê que Deus fez isso em todo o tempo na sua palavra. Ele chega até Abrão e transforma ele em Abraão. Ele chega, ele visita Jacó e transforma ele em Israel. Ele visita Saulo e transforma ele em Paulo. O Senhor, ele muda a história das pessoas. Ele muda o destino das pessoas. O inimigo, muitas vezes, ele acha que é vitorioso sobre a nossa vida, porque ele conseguiu colocar as suas mãos sujas nas gerações anteriores à nossa. Mas nós, pelo Espírito Santo, vamos até diante do Senhor e oramos para que o Senhor derrame o sangue do Filho sobre as nossas vidas e a nossa geração. E o Senhor quebra essas maldições, o Senhor quebra essas heranças malditas sobre nós e sobre a nossa casa. Assim eu creio. E tudo isso acontece, irmãos, porque Deus se move como um pai. Ele se recusa. Eu lembro uma vez, estava numa reunião na nossa igreja local, que o Deja, que é um grande amigo nosso, a nossa liderança, nosso pastor, na verdade, Deus tem um ministério apostólico sobre ele. E ele é um homem tão simples que ele fala que ele é um apóstolo em treinamento, né? Mas ele se move muito profundamente como pastor, ele cuidou da nossa casa, da nossa família. A gente foi alcançado pelo Senhor, pelo cuidado, através da vida dele. E ele, uma vez, ele falou algo numa reunião nossa que, cara, aquilo me marcou muito. E ele falou assim, irmãos, eu sei que é uma conjectura, mas eu quero dizer isso para vocês. Eu acho que se Deus não pudesse se mover como pai, talvez ele não seria Deus, porque é impregnado na sua natureza. Ele se move dessa maneira como um pai. E a gente precisa entender isso não com a nossa alma, mas no nosso espírito. A gente precisa compreender esse tipo de relação que Deus quer ter com a gente, que é muito profunda, que é muito além do que a gente poderia imaginar, e nos lançar e viver e tomar posse dessa herança com o Senhor. Então, eu olho para nossa história e eu vejo o tempo todo Deus se movendo como pai. Só que, irmãos, hoje eu queria dar um passo adiante com vocês, mostrar que a palavra revela isso. Alguns aqui até conhecem o testemunho da Tátila. Eu poderia contar para vocês algumas histórias sobre a minha vida também. Só que o nosso testemunho ele não tem o poder de fundamento. Ele nos encoraja, ele encoraja outros. Na verdade, muitas vezes o nosso testemunho é para encorajamento de outros, né? A gente às vezes visita essas histórias dolorosas, às vezes nós visitamos momentos difíceis da nossa vida, mas momentos em que Deus interviu na nossa história, que se torna um testemunho
no que Deus é capaz de fazer para que o Senhor possa tocar a vida de outros. Mas o que nós precisamos é de um fundamento. E esse fundamento é a palavra do Senhor. Eu poderia, se não houvesse fundamento na palavra do Senhor que revelasse Deus como Pai, ah, os nossos testemunhos seriam apenas histórias. Eles não teriam poder de revelar Deus como Pai. Mas a palavra tem esse poder. E eu queria. Oi, meu amor. É, estamos aqui hoje com o nosso mascotinho tá aqui acordadinho, acorda cedo ele. É, eu queria partilhar algumas coisas que estão na palavra do Senhor sobre isso, tá bom? Então eu queria ler com vocês no livro de João, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 13. Eu queria lembrar vocês desse texto, alguns de repente até conhecem, mas eu queria lembrá-los. A palavra do Senhor vai dizer: Ele veio para o que era seu, porém os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Amém. Sala de oração em família, né? É isso mesmo, irmãos. Vida real, né? É isso mesmo. Irmãos, olha o que nós acabamos de ler aqui agora. Ele veio para o que era seu, porém, aqueles que eram seus não o receberam, né? Aqui também é um aspecto que nós entendemos que o Senhor veio para o seu povo, né? O povo que foi escolhido para revelar Deus sobre a terra, né? Deus veio ali também para os judeus, é, e nós que somos aqui no Ocidente, nós representamos esse ramo que foi enxertado na videira, né? O povo gentílico, o povo que estava perdido, mas foi encontrado. Então ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas ele vem com uma promessa depois, dizendo: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Então, ele coloca aqui uma promessa para aqueles que no futuro iriam receber o Senhor, para aqueles que no futuro iriam compreender. E para esses que receberam o Senhor, assim como eu e você, ele deu um poder. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Ele nos deu o poder. E esse poder fala qual o efeito desse poder. O efeito desse poder é nos tornar filhos de Deus. É esse o efeito desse poder, nos tornar filhos de Deus. A Bíblia fala, e eu creio nisso, que o Espírito Santo, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, né, veio do Espírito Santo. Então, é, eu creio que é uma revelação no nosso espírito. É uma revelação que vem do Espírito de Deus. O poder de se tornar filho de Deus. Essa questão, irmãos, ela é tão profunda e preciosa que o nosso inimigo ele vai trabalhar de todas as maneiras para que você nunca tenha essa revelação, para que você nunca acesse a esperança. Ele vai trabalhar de forma muito dedicada para que você nunca acesse essa herança de filho. Você vê que você é tão forte, você vai ver que no Domo da Rocha, que é um local lá em Israel, que pela história, né, foi tomada pelos muçulmanos, existe uma porta nesse lugar onde há uma inscrição que diz que Deus não tem filhos. A gente sabe muito bem, né, de como o inimigo se move na história. Sempre vão haver duas formas de governo, né? O governo que vem de Deus e o governo que vem de Satanás e dos homens. Mas sempre vão haver duas formas de governo. Isso desde o jardim, né? Deus estabeleceu ali um modelo de governo para Adão e Eva, porém Adão e Eva escolheram outro modelo de governo, né? E a gente vive as consequências disso até hoje. Você vê em Isaac e Ismael dois modelos de governo. O Senhor sempre vai compartilhar o seu pensamento. A Bíblia fala doxa de Deus, né? Que Deus tem um pensamento sobre todas as coisas. Deus tem um pensamento sobre família, Deus tem um pensamento sobre casamento, Deus tem um pensamento sobre
criação de filhos. Deus, ele tem uma ideia, e a ideia de Deus é perfeita sobre todas as coisas. O que cabe a nós é desenvolver esse relacionamento, que é tão próximo como filho, a ponto de eu entender, a ponto de eu poder compreender os pensamentos de Deus pela sua palavra. E ele não nos deixa confundidos, irmãos. Ele não nos deixa perdidos. Ele nos deixou o seu espírito, ele nos deixou a sua palavra. E ali nós temos um manual de como viver a nossa vida, uma vida que agrada ao Senhor. É, então, o inimigo ele vai trabalhar de forma insistente, persistente, para que você não receba esse poder que advém da fé. Nós vamos ver na quantidade do texto onde ele fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creram em seu nome. Né? Tem uma outra versão que fala assim: contudo, aos que creram e aos que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, a crer é, é necessário fé, porque as questões da sua história, da sua vida, as circunstâncias que vão se apresentar no decorrer da sua história, da sua jornada, elas vão querer te levar para longe dessa realidade. Por quê? Porque muitos de nós não podem dizer, né? Eu tive um bom pai e agora eu posso ver Deus como um pai. Né? Eu tive uma experiência tão positiva com meu pai que, nossa, a revelação de Deus como pai para mim foi algo tão simples, foi algo tão fácil para mim, tão natural isso. Muitos de nós não podem dizer isso, né? Eu lembro de ver que mais de 50% dos brasileiros não tem nenhum sobrenome do pai no seu RG, no seu documento. Isso é só uma mera observação. Imagina os que têm o RG, têm o sobrenome do seu pai, mas não têm, são órfãos de pais vivos, né? A minha mãe foi conhecer o seu pai quando ele tinha 15 anos, e ela me conta que ele estava embriagado. Ela conta que foi o pior dia da vida dela, o dia que ela conheceu o pai dela. Como é que, como é que nós vamos partir deste ponto? Nós não partimos desse ponto. Nós partimos do ponto de quando nós olhamos para a palavra. A palavra é o nosso ponto de partida. Então, independente de qual tenha sido a minha história, eu estou lendo aqui agora que para os que creram e para os que receberam, a esses foi dado um poder de se tornarem filhos de Deus. E a partir de agora eu posso olhar para Deus não mais como um escravo ou como um trabalhador, mas como filho. E é interessante isso, irmãos, que muitas pessoas às vezes acabam confundindo isso. Você vê como nós temos essa capacidade, né, de distorcer uma revelação do Senhor. Porque tem gente que trabalha tanto assim no reino, trabalha tanto na obra do Senhor, mas essa pessoa não se vê como filho, ele só se vê como um trabalhador. Ele é como aquele filho que pediu parte da herança, lembra? Quando ele volta para o pai e ele gasta toda a herança, ele está ali num contexto de muita sujeira, ele está ali sentindo saudade do seu pai e ali diante daquela comida suja dos animais, dos porcos, ele pensa, né, em comer aquilo e ele se recorda do seu pai e ele faz um caminho de volta, de retorno. E quando ele volta para o seu pai, ele olha para o pai e fala assim: eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Que de fato, irmãos, foi um pecado que ele cometeu contra o pai, porque ainda mais é Jesus contando essa história, né? Para o judeu essa coisa é muito importante da herança, né? E quando o filho ele pede a herança antecipada ao seu pai, é como desejar a morte do pai, porque herança é algo que se trata só mediante a morte. E quando aquele filho chega diante do pai e fala assim, eu quero minha herança para viver minha própria vida, minha própria história, é como se ele dissesse, por mim, se você morrer tá tudo bem, o que eu quero é só a minha parte. Então, ele compreendia, aquele menino que saiu da casa do pai, ele compreendia o tamanho do pecado e da escolha que ele fez. Então, quando ele volta, ele fala: eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. E ele diz o seguinte para o seu pai: eu não sou digno mais de ser chamado seu filho, faz de mim um dos seus trabalhadores. Irmãos, essa história é importante, toda a Bíblia é importante, mas é o próprio Filho de Deus contando essa história. Jesus contando essa história.
E a Bíblia não relata uma palavra sequer desse pai. É muito interessante isso. Jesus não falou assim, e aí o pai disse tal coisa. Não. Ele conta o que o pai fez, não o que o pai disse. E naquele momento, aquele pai, ele pega um anel e coloca no dedo daquele menino. E ele pede para que os trabalhadores da sua casa troquem as sandálias dos pés daquele menino, porque ele devia estar com os pés cansados. De repente, é a sua história. Você sente os seus pés cansados de tanto caminhar. Eles estão fadigados, porque de repente você se vê só como um escravo, um trabalhador. Você ainda não desfruta de um lugar de refrigério, de descanso. Só que aí o pai vem, coloca um anel no dedo daquele menino, troca as sandálias daquele menino e convoca uma festa. Olha isso. Então Jesus estava ali revelando parte do coração de Deus, porque ele vive essa realidade. Jesus é o nosso irmão mais velho. Eu fui muito curado, irmãos, por essa revelação de Jesus como irmão mais velho. Que a Bíblia fala que ele deixou esse posto de unigênito e ele assumiu o lugar de primogênito. E a Bíblia fala que ele se tornou primogênito dentre muitos irmãos, assim, dessa maneira como a Bíblia relata. Então, ele se tornou o nosso irmão mais velho, ele veio primeiro, ele é o primogênito. E eu, na minha família, na minha história, eu sou o primogênito, né? E eu quero fazer um parênteses, são coisas que eu não planejei falar com vocês, irmãos, mas eu vou partilhar. É, eu carreguei esse fardo. Eu acho que o primogênito ele carrega esse fardo, né? Todo primogênito carrega um tipo de fardo. Eu acho que é o fardo do primogênito. Da mãe do pai, da mãe que tá sempre gritando ele, né? Às vezes tem 5 filhos, mas rolou uma bagunça. O nome dele é o primeiro a ser citado, né? O nome do primogênito é o mais mencionado, né? Eu lembro uma vez que eu apanhei uma vez por coisas que minhas irmãs fizeram. Essas coisas acontecem, né? Então, assim, mas eu lembro que eu cresci num contexto onde de, de muita responsabilidade dos adultos, né? Eu lembro, eu vou contar uma história para vocês aqui. Eu lembro que às vezes a gente visitava, a nossa família tinha uma casa de praia, né? Numa cidade chamada Angra dos Reis, aqui no Rio de Janeiro, uma cidade de litoral e a gente ia quase todo final de semana para esse lugar, né? O meu pai, que na verdade é meu padrasto, né? Eu não cresci com meu pai biológico. Ele é uma pessoa que hoje ele crê, mas não caminha, sabe? A gente sabe que essa caminhada, essa jornada, essa conexão com a Igreja de Cristo, ela é fundamental para que nós sejamos transformados, né? Tem até um conselho no Novo Testamento que fala, ainda mais agora que o dia se aproxima, não deixeis de congregar, né? Como diz a palavra. Então, meu pai não vive essa realidade, então ele perde muita coisa por isso, né? Mas hoje ele crê em Jesus através da minha mãe, através da vida, nós, os seus filhos adotivos, né? E aí nós íamos para essa casa, irmãos, e ali os adultos se reuniam. E parte da nossa família mora em Angra, né? Então aqueles adultos todos se reuniam, traziam seus filhos, meus primos, né? E a gente ficava naquela casa, eles começavam a beber desde 9 horas da manhã. Houve um momento na história da minha mãe que ela também caminhou longe de Jesus e ela fazia parte também dessa roda, né? Desse grupo. E eu lembro que eu ficava lá e eu ficava assim, meu Deus, esses adultos. Chegavam, irmãos, às vezes 2, 3 horas da manhã, eles estavam cambaleando, assim. Eles falavam coisa com coisa e você viu que eram homens e mulheres fora de si, né? E eu vi aquele monte de primo, alguns eram crianças, eram pequenos, eu ficava com essa coisa do primogênito, né? De vou cuidar, preciso cuidar deles, né? Preciso. E eu era a pessoa que era convocada para comprar a bebida deles, né? Toda vez que acabava a bebida, eles me chamavam, né? E pediam para eu poder ir lá comprar. Eu era conhecido do cara do bar, né? Ele me conhecia pelo nome. E, e eu lembro também que quando eu é, ia para Minas, eu sou natural de Minas, né? Para poder visitar o meu pai biológico, eu vivia a mesma realidade desse fardo do primogênito. Eu lembro uma vez que meu pai biológico lá em Minas quis levar, tava eu e minha irmã,
ele quis levar a gente num açude. Pra você ter noção, irmãos, o meu pai biológico, naquele momento, ele se relacionava com uma menina que ela tinha quase 2 anos mais velha do que eu. Na época, se eu tinha 15, ela devia ter 17 anos, né? Graças a Deus, eles estão juntos até hoje, se casaram, têm filhos, né? São meus irmãos, né, hoje. Mas quando eu ia lá, quando eu era pequeno, eu ia lá com minha irmã, eu ficava com esse espírito ativado, né, de irmão, de primogênito, de irmão mais velho para cuidar dela. Eu lembro que ele levou a gente nesse açude, ele largava ela brincando no açude, eu ficava de prontidão assim para cuidar dela, né, salvar ela se precisasse de alguma coisa, se ela fosse afogar. Às vezes ele pegava, saía e eu ficava lá igual um segurança, né? E eu carreguei muito esse fardo, irmãos, dessa coisa, né? E uma vez eu fui ministrado em São Paulo por uns irmãos e é, nessa ministração eles perguntavam se Deus falava alguma coisa comigo. Eu fui muito sincero, eu falava, irmãos, eu não estou ouvindo nada. E os irmãos continuaram orando, insistindo, e, irmãos, eu não estou ouvindo nada. E de repente eu fui numa visão. Eu estava numa sala e nessa sala chegava Jesus. E o pessoal ficava perguntando depois, né, que eu tive a visão. E ele falou alguma coisa? Eu falo, não, ele não falou nada. Mas o que aconteceu foi o seguinte: ele chegou nessa sala e eu senti pela primeira vez na minha vida de que eu não era um irmão mais velho, de que eu não carregava o fardo do primogênito, que eu estava ali pela primeira vez sendo cuidado por um irmão mais velho. E eu ficava assim, a minha mãe, ela perdeu um casalzinho de gêmeos, né, uma gravidez. Ela conta essa história, é uma grande tristeza que ela carrega, né? Eles seriam meus irmãos mais velhos, né? E por saber dessa história, quando eu comecei a entender que essa coisa do primogênito existia um fardo nisso, eu fiquei assim, poxa, Senhor, isso seria tão bom, né? Se eu tivesse, eu sei que o Senhor conhece eles pelo nome, que eles estão contigo, mas seria tão bom se eu conhecesse eles, né? Eu já fiz uma oração assim uma vez, eu falei com Deus assim, e enfim, aí eu carregava esse fardo e Jesus apareceu para mim. Ele colocou as suas mãos sobre mim. E eu olhei para ele. E quando eu olhei para ele, eu olhei assim e falei: Ah, eu tenho um irmão mais velho. Assim como você também tem um irmão mais velho. Sabe aquele irmão que defende o seu irmão mais novo numa briga de escola? Sabe? Aquele que se coloca no lugar. Irmãos, foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Eu lembro de uma história. Uma vez a Tati, ela corrigindo a Juju. Ela era bebezinha ainda, era pequenininha, né? Igual o Davi é hoje. Ficava andando pela casa, não sei se ela tinha 2 aninhos. E o Pedrinho tava brincando lá no seu videogame e ela ia lá e desligava o videogame. E aí ele a primeira vez reclamou. Aí ligou de novo, voltou lá do início e começou a brincar. Aí depois ela foi e desligou de novo. E a Tati lá corrigindo ela, falou, não faça isso, não faça isso. Ela foi e desligou pela segunda vez. Ele, poxa, não faz isso, Júlia. E aí foi lá e ligou de novo. Aí eu tô bem na mesa tomando café e olhando, e assim, cara, ela vai desligar de novo, assim. Eu fiquei só olhando aquela cena e vendo o que ia acontecer, né? De repente ela foi lá e desligou pela terceira vez. Quando ela desligou pela terceira vez, a Tati, ela se levantou da mesa, foi na direção dela, que eu vou corrigi-la. Na mesma hora o Pedrinho se levantou e se colocou entre a Júlia e a mãe. E eu fiquei sentado naquela mesa ali. Eu fui tão ministrado, irmãos, e ele defendeu a Júlia. Falou, não, mãe, não faça isso, por favor. Tipo assim, eu sei que ela errou, eu sei que ela te desobedeceu mais uma vez. Engraçado que ele estava sofrendo as consequências da desobediência dela. No entanto, ele se levantou, se colocou entre ela e a mãe, desviando a ira da mãe, para que a ira não alcançasse a Júlia. Irmãos, foi exatamente isso que Jesus fez por mim e por você. Porque o pecado e a iniquidade na terra acendeu a ira de Deus. E era justo que a ira de Deus recaísse sobre nós. No entanto, o nosso irmão mais velho se colocou entre nós e a ira de Deus, e desviou a ira de nós. Por isso que a obra de Cristo tem esse peso de reconciliação. Ele veio
resgatar e restaurar aquilo que se havia perdido. Essa conexão, essa relação, porque você vai ver, existe uma genealogia no livro de Tiago que começa em Jesus e termina em Adão, e quando chega lá em Adão, né, ele fala Adão, filho de Deus. Aleluia. Ou seja, a ideia de Deus ali no jardim já era se revelar como pai. E ele visitava Adão todas as tardes. É esse tipo de relação aonde o Senhor visita o seu filho todos os dias. Ele queria aumentar a sua família. Ele queria fazer a sua família incontável. Esse é o plano de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo. Eles viviam uma comunhão perfeita e plena, e eles pensaram: nós precisamos aumentar a nossa família. Nós precisamos fazer com que outros vivam essa realidade. E tudo que Deus fez, tudo que Jesus fez e tudo que o Espírito Santo faz é nesse sentido. É de nos trazer de volta para essa família. É de fazer cada um de nós viver essa realidade da qual nós não compreendemos porque nós somos afetados pela nossa experiência terrena, essas experiências caídas. E nós somos também atacados pelo nosso inimigo. Ele fala no nosso ouvido que nós não somos dignos de viver essa realidade. Quantas vezes você ouviu no seu próprio ouvido ele falando: você não merece isso? Porque, de fato, irmãos, ele tem razão, não é pelo nosso merecimento, é pela obra de Cristo, é pelo mérito de Cristo. E nós, pela fé, recebemos pela obra de Cristo. Contudo, aos que creram e aos que receberam, deu-nos o poder de se tornarem filhos de Deus. É isso que nós vamos dizer para o nosso inimigo quando ele soprar no nosso ouvido que nós não somos dignos, porque ele tem razão, nós não somos. E quando ele disser, você vai falar: de fato, eu não sou merecedor, mas eu criei e eu recebi. Por isso a mim foi dado o direito de me tornar filho de Deus. E é nisso que você vai caminhar, meu irmão. Não é só, não somente pelas histórias e pelos testemunhos, mas pela palavra, pelo fundamento, por aquilo que não se vê. Porque numa construção, o fundamento nós não vemos, mas é ele que segura aquela construção. Então talvez você tenha construído a sua vida, o seu ministério, faltando ainda é, é, materiais importantes desse fundamento da palavra. Talvez você tenha vivido uma experiência ministerial ou você está envolvido, engajado numa missão que Deus chamou você, seja no campo empresarial, seja no campo político, seja em qualquer realidade, até na sua própria família. Talvez esteja faltando material nesse fundamento. Talvez você esteja vivendo o teu ministério como um escravo, como um mero trabalhador. A palavra mesmo diz: eu não chamo vocês mais de escravos, mas de amigos. É para esse nível que o Senhor te chama. Porque ele quer porque para um escravo, um senhor ele não vai compartilhar os seus segredos com um escravo. Ele vai compartilhar os seus segredos com um amigo. Então você precisa viver essa realidade para ouvir o segredo de Deus sobre a sua vida. Para ouvir aquilo que está no coração do Pai sobre você. Você precisa crer e entrar nessa realidade espiritual. De fato, ela é espiritual porque ela se revela no nosso espírito. Então, talvez você tenha construído o seu ministério nessa perspectiva e você esteja cansado, não é, é, pelo chamado que Deus fez a você, mas é porque você está fazendo da maneira errada. É porque você está fazendo da perspectiva de escravo. E é cansativo, porque o filho, ele trabalha também, irmãos. Só que ele não trabalha por um salário, ele trabalha por uma herança. O filho também se vê envolvido com o empreendimento do seu pai. O reino de Deus é o seu empreendimento. E ele está engajado no empreendimento do pai, mas ele não se move pelo salário, irmãos. O Senhor está me levando nesse tempo a um tempo de arrependimento, de algo de um pecado que eu já confessei até para a minha liderança, né? É, dessa questão de não trabalhar por um salário, mas pela herança. Irmãos, no meu ministério teve um dado momento em que eu fiz conta, em que eu calculei, em que eu pensava: será que vai dar esse mês? E aí, quando acontecia algum convite, eu calculava, irmãos. E eu lembro que eu já compartilhei para alguns amigos, o Espírito Santo me levou a me arrepender disso, de igrejas que me convidaram
e eles não cumpriram com aquilo que eles se comprometeram. E eu tive que, em algumas experiências, tirar recurso do meu bolso para poder abençoar a vida dos irmãos que caminhavam comigo, né? Eu tinha ali uma comitiva ali, a galera que andava comigo, que servia comigo ministerialmente. E houveram situações assim. O Espírito Santo me levou a um arrependimento tão profundo que eu me arrependi por ter contado essa história. Eu fui tomado por um choro, irmãos, que eu nem sabia que estava preso dentro de mim. Isso tem 2 semanas, irmãos. Isso tem pouquíssimo tempo. E eu fui até a minha liderança e falei, eu preciso contar algo, que eu preciso me arrepender. E eu falei sobre isso com a minha liderança. É, porque lá no início, quando eu comecei o ministério, irmãos, olha como a gente vai perdendo nosso coração de criança, né? Quando eu comecei a receber muito convite, é, e Deus me aproximou desses irmãos, desses ministros que já caminhavam mais tempo do que eu. É, e eu cheguei com um coração de criança, sabe? Uma igreja me convidava, eu falava, esse dia eu posso, então eu ia, ministrava. Se os irmãos me abençoassem, amém. Se não abençoasse, amém também. Eu estava ali servindo ao Senhor. Eu acredito que a igreja precisa viver, de fato, uma experiência de generosidade mais profunda, porque o nosso Deus, ele é generoso. Todos nós precisamos viver uma experiência mais profunda de generosidade. E isso inclui em relação ao nosso dinheiro, nossas finanças também. No entanto, eu vivi essas experiências, né, onde eu é, algumas igrejas não cumpriram. E aí, quando esses dois fatos aconteceram, esses ministros já caminhavam mais tempo do que eu, me diziam, né, você vai ter que fazer um CNPJ, né, ou é, você vai ter que fazer contrato. Quando a igreja convidar você, você vai ter que fazer um contrato. E eu falei, cara, eu não acredito que é necessário de fato isso. E eu tentei caminhar fora disso durante um tempo. Eu ouvi o conselho deles, eu falei, gente, tá, mas eu vou tentar me movimentar de uma maneira um pouco mais diferente. E aí essas situações, esses desapontamentos aconteceram. E aí eu comecei a entender, falar, entendi, talvez eles passaram por isso eles me aconselharam. Eu comecei a fazer isso. Então, eu abri o meu CNPJ, eu fiz, quando eles me convidavam, eu fazia um contrato. Só que eu sempre carreguei uma certa dificuldade em relação a isso. Eu não quero nem colocar isso como uma coisa de certo ou errado, irmãos, porque é a maneira com a qual eu entendo que eu devo caminhar diante do Senhor. A Bíblia fala em Eclesiastes, Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então talvez essa não seja uma dificuldade para alguns irmãos, mas para mim foi, né? Essa questão do dinheiro. E é, irmãos, Deus me levou a me arrepender tanto dessas coisas. E quando eu comecei a chorar, eu chorava copiosamente, eu estava deitado com minha esposa, a gente estava indo e dormir, e eu começava a chorar, e eu não sabia explicar direito, mas eu sabia que tinha uma relação profunda com isso. É porque o Espírito Santo veio no meu interior, ele me fez uma pergunta. E a pergunta que o Espírito Santo me fez foi: meu filho, se em algum momento no mundo, na história humana, para que o evangelho fosse anunciado, fosse necessário você pagar, você pagaria? E aquilo, como uma espada, me cortou profundamente. Porque todas as vezes que eu fui ministrar, eu lembro que isso era uma coisa que estava na minha equação, né? Eu precisava sustentar minha família, então eu precisava garantir isso. No entanto, nós não entendemos, irmãos, é, que de fato, como filhos de Deus, nós temos uma herança. Você sabe, nós perdemos essa semana um amigo muito precioso, um pastor, amigo nosso, Robert, e ele deixou, entre aspas, a sua esposa e 3 filhos. Ele tem um filho especial, o filho dele mais velho, e uma filhinha mais nova, né? E nossa, essa perda mexeu muito com a gente. Nós estávamos orando pela cura dele. Ele foi cometido por um câncer de pulmão. No entanto, aprove o Senhor levá-lo, né? E quando eu vou aqui mais uma vez confessar mais um pecado a vocês. Quando o Senhor levou o Robert e ele viveu um pouco desse contexto, né, do serviço público de saúde, ele não conseguiu fazer o tratamento, ele ficou só no hospital, enfim. Nós sabemos como funciona, infelizmente. E aí eu pensei, no no dia seguinte que ele faleceu, me veio esse pensamento, falei, poxa, e agora? A esposa.
os filhos. Ele não deixou praticamente nada, porque foi um homem que gastou a sua vida, irmãos, na obra de Deus. Ele gastou a sua vida. Eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que repostaram fotos com ele, de tantas pessoas que ele serviu pelo Brasil, de tantas igrejas que ele serviu, como a vida dele abençoou. Eu me senti envergonhado. E aí, quando eu pensei isso, eu falei, como vai ser agora? Me veio um pensamento assim, tá vendo? Eu estou fazendo a coisa certa. Agora eu estou empreendendo, eu estou garantindo, né, o futuro da minha família, da minha casa. E não há nada errado em empreender, irmãos. É uma coisa muito particular, que eu estou compartilhando com vocês. Porque tem gente que o Senhor chamou para o mundo dos negócios. Existem pessoas que Deus chamou essa pessoa para poder, de fato, converter o dinheiro da corrupção para recursos para o reino. Deus chamou pessoas para isso. E talvez aqui no nosso grupo tenhamos pessoas assim, que Deus chamou para realmente governar nessa área. No entanto, eu sinto um imã que me puxa para essas questões ministeriais e eu vivo alguns impasses hoje na minha história. E aí, irmãos, esse pensamento me veio, tá vendo? Se doou a vida inteira, mas e agora? A questão dos filhos dele. A gente, por mais que a gente tenha ofertado a minha casa, na família deles, fiquei pensando, como é que vai ser para essa família, para essas crianças, né? Irmãos, no mesmo dia que eu pensei isso, Deus levantou uma pessoa aqui no Brasil, um pastor, para levantar recurso para a família deles. E uma meta altíssima, um valor altíssimo. E eu falei, cara, essa meta é muito distante, né? Sendo que no mesmo dia, eles haviam levantado só no único dia quase R$ 70.000. E eu fiquei pensando, cara, eles vão alcançar e talvez ultrapassar essa meta que eu achei ousada. E quando eu pensei, sabe o que o Espírito Santo falou no meu interior, irmãos? Ele falou assim: sou eu quem cuido deles. Sou eu quem cuido deles. Eu não vou desampará-los. E o Senhor faz exatamente com você, comigo, com a nossa casa. Ele diz: sou eu quem cuido de você. Sou eu quem cuido dos seus. Então, eu achando que pelo fato dele não ter trabalhado, ou seja, dele não ter gastado a vida dele em outras coisas, a família dele agora estava desamparada. Mas, na verdade, não. Talvez se ele tivesse trabalhado, ele nunca conseguiria deixar aquilo, ou patrimônio, ou recurso que essa família vai receber do Senhor, do próprio Deus, do Pai desses filhos. Porque ele não desampara. Eu quero lembrar vocês o que diz a palavra. O próprio Davi disse isso em Salmos. Davi, ele tinha essa relação mesmo no Antigo Testamento. Ele já dizia: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Salmos 27:10. Depois você vai ver a mesma realidade em Isaías 49, no versículo 15, ele disse: haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer dele, eu jamais me esquecerei. Essa é a palavra e a promessa de Deus que está sobre mim, está sobre você, meu irmão. Ainda que você tenha vivido uma história onde você foi abandonado, onde você foi rejeitado, aonde você não recebeu aquilo que você entende que você precisa, meu irmão, ouça agora. Ainda que você não tenha recebido isso, ainda que você tenha sido abandonado e esquecido, o Senhor jamais esqueceu de você. Você não é um esquecido. O seu nome é conhecido. O Senhor conhece o seu nome. O Senhor conhece a sua estrutura. O Senhor conhece os pormenores da sua alma, as lacunas da sua alma. O Senhor conhece. E mesmo que hoje você esteja hoje vivendo as consequências disso, o Senhor é capaz de tocar a sua história, mediante a sua resposta, a sua própria palavra. Por isso creia, receba que você é filho de Deus, de que a você foi dado um poder proveniente do Espírito Santo de Deus, que torna você filho de Deus, que torna você capaz é, de viver essa herança, torna essa herança acessível. Você não pode viver debaixo da herança humana. Irmãos, houveram heranças que vieram dos meus pais e avós que eu falei, Senhor, essa herança aqui
Eu rejeito, Pai. Eu rejeito essa herança. Eu não serei como meu pai nesse sentido. Eu não serei como meu padrasto nesse sentido. Eu não serei como meu avô nesse sentido. E, irmãos, hoje eu posso dizer a vocês, é, de acordo com a minha história, pela minha história, eu não teria nada para oferecer aos meus filhos, irmãos. Porém, por aquilo que eu posso desfrutar de Deus, aquilo que você desfrutar de Deus, você pode oferecer. Aquilo eu posso afirmar isso a vocês, aquilo que eu tenho desfrutado do Senhor, eu posso oferecer aos meus filhos. E hoje eles estão recebendo, não que eu seja um pai perfeito, eu sei das minhas imperfeições. Eu sei o quão imperfeito eu sou. Eu estou falando de uma graça que opera daqueles que desfrutam, daqueles que é, vão à fonte. Se você for à fonte, você vai trazer água, não só para você, mas também para os seus. Mas é necessário ir à fonte. É necessário você parar a sua vida e você orar para que o Senhor revele isso no teu espírito. É importante você ir até o Senhor e falando, Senhor, eu de fato eu quero viver a herança que tu tens para mim. A palavra de Deus diz que ele tem pensamentos de bem e não de mal sobre nós. E houveram vezes em que eu orei e falei, Senhor, eu quero os seus pensamentos sobre mim. Eu lembro uma vez que eu visitei o meu pai biológico e ele falou assim, uma vez ele falou assim, eu já vou terminar, tá, irmãos? A hora tá avançando. Eu lembro que ele me deu um conselho errado. Eu falei, gente, eu cresci longe do meu pai biológico. E quando a oportunidade que eu tenho de estar com ele, de ouvir um conselho, ele me dá um conselho que vai contra a palavra. Meu Deus do céu. Eu lembro que eu olhei e eu tive misericórdia, porque eu olhei para eu falei, olha a condição dele. Meu Deus, vai aconselhar um filho e dar um conselho errado. Eu lembro que o Espírito Santo me conduziu e eu, se houver oportunidade, eu quero falar sobre isso com mais calma em um próximo momento. É, que eu precisava perdoar o meu pai. Irmãos, o Espírito Santo, ele dá a você o poder de se tornar filho de Deus e você precisa deixar essas mochilas pesadas para trás. Você precisa perdoar aqueles que te feriram, te ofenderam, porque Deus ele tem um novo caminho para você. Deus tem uma nova história para você. Aleluia. Assim como ele mudou o nome daqueles homens, ele quer mudar também essa herança humana que você recebeu. Amém. Em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você nesse momento, orar por nós, pedindo para que o Senhor nos cura, pedindo para que o Senhor nos conduza a essa realidade tão preciosa. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer. Acho que a Tati ela foi ler aqui algum chat, se tem alguma coisa. Gostaria de orar? Pode pedir para os irmãos colocarem os pedidos, né? A pastora Cris falou que é uma sala de oração, né? Sala de oração na família. Ah, não. É. Amém. Eu queria minha família. Receberemos essa herança. Amém. Existe uma bênção da primogenitura. Louvado seja Deus. Amém. Hoje sou grata pelo meu esposo que está na sala. Peço oração por ele, pois hoje é o aniversário dele. Olha, meu irmão, que Deus te abençoe. Olha que privilégio estarmos aqui hoje com você, viu? Logo num dia tão especial para você. Obrigado aí por isso. Que o Senhor revista de nova força, sabedoria e posicione teu propósito. Amém. Nós vamos orar pelo nosso irmão. Irmão Clécio, né? Vamos orar pelo Pablo também. Amém. Vamos orar então. Pela primeira vez também está na sala. Os maridos hoje estão. Amém. Glória a Deus. Tá virando uma sala mista, hein, pastora Cleusa? Sala da família. Sala da família. A Érica também. Érico, Pablo, Clécio. Tá bom, vamos orar então. Posso orar? Pai, damos graças ao Senhor nessa manhã
por estarmos juntos aqui em família, diante da Tua presença. Amém. Pai, que alegria termos as famílias completas. Aqui nós acessamos a Tua presença, Pai, por meio do sangue de Cristo, o nosso irmão mais velho, Cristo Jesus. Nós te louvamos pela obra de Cristo Jesus no Calvário. Te louvamos porque o Senhor nos fez parte da sua família por meio do sangue de Cristo, Amém. porque o Senhor, ó Deus, nos adotou e nos Aleluia. fez teus filhos Obrigado, e Senhor. tem nos curado por meio da tua paternidade, Obrigado, tem nos Senhor. curado de toda a dor da orfandade. O Senhor tem nos curado, Senhor Deus, da indiferença, da rejeição, do abandono, das experiências dolorosas que vivemos. Amém, O Senhor. Senhor tem nos curado e nós te pedimos que o Senhor venha realmente curar cada um de acordo com a sua necessidade, com a sua história. Amém, Senhor. O Senhor conhece Jesus. cada coração aqui, o Senhor conhece cada vida, Pai. Senhor. O Senhor conhece as histórias do passado, do presente, e o Senhor sabe que o futuro que o Senhor tem para cada família aqui é um futuro de bênçãos, Aleluia. um futuro porque o Senhor tem planos de bem e não de mal para aqueles que te amam e te temem. Então, o Senhor tem planos de bem para cada um que está aqui, para cada família aqui representada. E eu te louvo porque o Senhor está gerando unidade no coração entre marido e mulher, entre esposo e esposo. Isso é uma obra dessa última hora, Pai. E eu te louvo por isso. É uma obra deste tempo de unidade, porque como andarão juntos se estiverem desunidos, se estiverem olhando para lugares diferentes, mas o Senhor está trazendo um espírito de unidade dentro das casas, Pai, em que o alvo é o Senhor, em que o centro é o Senhor, e o resultado disso serão filhos que vão te amar, serão filhos, ó Deus, que vão receber essa herança bendita, filhos que vão caminhar no teu propósito, no teu plano, que vão caminhar e serem plenos em viver a vontade do Senhor, Pai. Eu te louvo porque isso é uma palavra de Malaquias, é uma palavra que o profeta escreveu antes da tua primeira vinda, sobre a sua segunda vinda, Pai. E isso é lindo e nós estamos vendo isso acontecer e nós te pedimos que isso aumente, Pai, nesse tempo. Por isso nós te suplicamos para que venha mesmo o espírito de Elias sobre esse tempo, Pai, de conversão de corações para a honra e glória do teu nome, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe a vida do nosso irmão que está aniversariando hoje. Louvado seja o teu nome, porque ele escolheu, Pai, a melhor parte. Ele escolheu estar em unidade com a sua esposa e com o corpo de Cristo aqui na tua presença, começando o dia em oração. Louvado seja o teu nome. Pedimos que o Senhor abençoe a vida desse irmão, Pai. Que a graça do Senhor seja derramada sobre ele, que o favor do Senhor seja derramado sobre ele e que um tempo de ativação da sua fé, uma nova estação seja inaugurada, de folhas verdes e novas sobre a vida do teu filho, em nome de Jesus, Pai. Te louvamos sim pela vida do Pablo. Pedimos que o Senhor abençoe ele. Amém. E obrigada também porque o Senhor trouxe o teu filho a primeira vez aqui para esta sala de oração, para estar também diante da tua presença. Deus, cuida dele, amém, fortalece ele. Eu vejo ele lendo a tua palavra, Senhor Deus. Vai aumentando essa fome pela tua palavra e se revelando a ele nas escrituras sagradas, Pai, em nome de Jesus. Mas também pedimos que o Senhor abençoe a vida do Érico, pai também, esposo da Ínglice. Pai, em nome de Jesus, obrigada porque ele tem sido firme aqui, perseverante, juntamente com o pastor Ivaldo, ao lado do ministério da pastora Cleusa, servindo ao Senhor e servindo às irmãs por meio da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu filho, fortalece ele também, que ele seja uma voz pregando a sua palavra onde ele estiver, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pela vida da pastora Cleusa, que tem sido um instrumento do Senhor nesse tempo, Pai, um instrumento leve nas tuas mãos, afiado, e que o Senhor continue abençoando ela, dando saúde, saúde vinda do alto, Pai, revelações, palavras novas, Pai, sobre ela, em nome de Jesus. Que um rio de águas vivas vindo do teu trono flua do interior da tua filha, Pai, a cada dia, em nome de Jesus. E nós te pedimos que, como ela viu, né,
essas águas, essas ondas de avivamento, que o Senhor nos dê a alegria de viver essa realidade do avivamento do Senhor, dos nossos corações queimando de amor pela tua presença, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, por essa palavra que o Senhor trouxe para cada um de nós, em que mesmo que uma mãe que amamenta esqueça o seu filho, o Senhor não se esquece de nenhum dos teus filhos. Pai, o Senhor é um Pai tão zeloso, que conhece cada filho de forma particular e peculiar, visto que cada um de nós tem uma impressão digital, cada um de nós tem um DNA, cada um de nós tem uma íris dos olhos, então o Senhor trata cada um de forma particular. Obrigada por isso, e que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, o meu e dos meus irmãos, para que nós possamos enxergar esse teu cuidado dia após dia. Gera gratidão no nosso coração, Pai, por ver o seu cuidado paterno sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor abençoe a vida da Ayane, para que todo sentimento de abandono e solidão saia da sua vida, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha com a tua graça, trazendo cura sobre o coração da Ayane. Em nome de Jesus, Pai, ajuda a tua filha a liberar o perdão que ela precisa liberar para as suas figuras paterna e materna, e todo sentimento todo espírito de abandono, de rejeição, todo sentimento contrário, nós mandamos embora da vida da tua filha, em nome de Jesus, no poder do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário, que ela seja curada pelo Senhor Deus, que ela receba de ti aquilo que ela não recebeu das figuras humanas, que ela receba do Senhor, pois o Senhor é perfeito e deu para ela até aqui tudo que ela precisou, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ajuda a tua filha a enxergar isso, abraça ela com teu abraço paterno, afaga ela no teu abraço paterno, Pai. Em nome de Jesus. Tira, Senhor Deus, toda a expectativa humana e coloca a expectativa no céu, Pai. Em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor abençoe o encontro de hoje na clínica da doutora Mary. Pai, em nome de Jesus, que esse encontro seja conduzido pelo teu Espírito Santo, Pai. Pedimos o serviço dos anjos do Senhor sobre esse encontro. Em nome de Jesus, anjos ministradores, anjos que trazem cura, anjos que guardam, que protegem. Envia, Senhor Deus, pedimos o serviço dos anjos, que o Senhor vá abençoando também cada coração que vai estar ali, Pai, que o Senhor leve os teus filhos e filhas que precisam estar ali para receber essa palavra, sejam conduzidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Todo impedimento que o inimigo está planejando colocar sobre a vida das pessoas para que não estejam lá, Pai. Nós declaramos e pedimos que o Senhor jogue por terra em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e que o Senhor tome pela mão cada filho e cada filha e leve para aquele lugar, preparando os corações e mentes para receber a tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, a vida da pastora Cleusa, da doutora Mary, Pai, que elas sejam dirigidas pelo Senhor e que o Senhor venha com poder e graça de forma a trazer aquilo que o Senhor planejou no teu coração. Pedimos também que o Senhor abençoe as pessoas do grupo que vão se encontrar pessoalmente hoje, que haja, sim, unidade, comunhão, espírito de oração e intercessão, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, gere humildade no coração de cada um dos irmãos, para que nós possamos seguir, para que eles possam e que nós possamos seguir o que a tua palavra diz, que nós consideremos os nossos irmãos superiores a nós mesmos e que nós sirvamos uns aos outros em amor, Pai. Que haja um espírito de unidade, serviço e humildade, porque assim, Pai, atrai o favor do Senhor, assim atrai a tua presença, assim atrai, Senhor Deus, o derramamento do teu espírito de avivamento. Em nome de Jesus, abençoa. Pedimos o serviço dos anjos e a bênção do teu Espírito Santo sobre esse encontro, porque o teu Espírito, Deus, é o Espírito que foi enviado a nós para que nós saibamos que não somos mais órfãos. O Senhor não nos abandonou, Pai. Quando Jesus subiu aos céus, Jesus declarou: não vos deixarei órfãos, mas deixarei a vocês o meu Espírito. Então, o Senhor não nos deixou sozinhos. E esse Espírito é o que tem estado em nós e no meio de nós até hoje, revelando quem o Senhor é, Pai. Então, vai agindo
nos teus filhos e através dos teus filhos e entre os teus filhos neste dia, o Espírito de Deus, o Espírito paterno de Deus, o Espírito que gera comunhão e unidade entre os filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pedimos que o Senhor abençoe também o encontro do Amilium Uma que vai acontecer no próximo sábado, Pai, em nome de Jesus, que seja uma bênção, que o Senhor esteja conduzindo todas as coisas, que haja um espírito de arrependimento, de quebrantamento em toda a nossa nação, Pai, em nome de Jesus, que haja um espírito de quebrantamento, de unidade, de comunhão, e que o Senhor abençoe a viagem, sim, como a pastora Cleusa colocou, de cada um, para que cheguem guardados pelo Senhor, livrados pelo Senhor naquele lugar, em nome de Jesus, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe a vida da deputada Grace Elias, que está servindo a nossa nação através da sua função, da função que o Senhor colocou nas mãos dela nesse tempo, Pai. Abençoa ela, abençoa a sua casa, Senhor, derrama a tua graça, espírito de sabedoria e discernimento, Pai, em nome de Jesus, equilíbrio das suas emoções em todas as situações difíceis que se apresentarem sobre ela, Pai. Eu vejo uma balança do céu sendo trazida sobre ela, equilibrando e calibrando o seu coração diante das notícias difíceis, das situações, das votações, Pai, sejam elas positivas ou negativas, eu vejo sim um equilíbrio, uma balança do céu, trazendo, Senhor, para ela essa graça diante das situações da nossa pátria, Pai. Abençoe e usa a tua filha, a língua dela seja como uma espada, onde ela estiver, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A Ingrid se colocou aqui que gostaria de orar por nós, e nós queremos sim receber essa oração, nós amamos receber oração. Amém, glória a Tátila, Deus. rapidinho. Aí, Ingrid, a gente fecha com a oração, mas eu queria ainda orar pelo Brasil e antes, tá? Fazer uma oração específica pela nação. Fica à vontade, pastora Cleusa. Não vocês, queria que vocês aí orassem como família, né? É um tempo muito crucial para o Brasil, né? Que envolve cada um de nós, família, indivíduo, a Igreja de Jesus, né? E a nação. Então, alguns convidados desse tempo acabaram de chegar, já recebi algumas informações aqui, e todos estão recebendo palavras muito pontuais para a nação brasileira. Eu creio que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E aí também pelos empresários do grupo, o Senhor tem me dado uma palavra que a economia da nação vai ser restaurada a partir dos empresários que são realmente improváveis. No grupo a gente tem muita gente que, como o Nel falou, empreende, e cada um em uma esfera, em uma área. Eu queria fazer essas duas orações antes, e aí a Inglis pode fechar orando por vocês. Amém, Lígia, em nome de Jesus. Então, eu sinto que a gente tem que ser intencional em orar por isso, reunir realmente, né, para orar e pedir que o Senhor entregue na mão do justo, né, todos os recursos para que toda restauração nas nossas finanças aconteça em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ok? Amém. Vamos orar então. Obrigado, pastora. De nada. Ah, e outra coisa, né? Você vai cantar a canção aí, né? Pastora, eu Não acho usa, que não usa violão, só canta uma palhinha pra gente no final, depois da oração da Inglis. Não usa violão não, porque nem dá para ouvir direito no Zoom. é verdade, verdade. Eu estou aqui com vocês, assim, pela fé, porque já era para ter saído pro trabalho, mas Ai, Jesus. o meu plano era sair 7 horas, mas eu não consegui sair de perto de vocês. A presença de Deus, né, irmãos? A gente é atraído por ela. Então vamos orar então pelo nosso Brasil. Senhor, o Brasil é uma nação preciosa aos seus olhos, Pai. Nós queremos assim que o Brasil está dentro dos seus planos, Pai, que o Senhor ama esse país, o povo que está nesse lugar. A nossa história revela isso, Pai. O quão preciosa é a nossa história, a maneira como nós fomos formados. Eu quero te agradecer, Senhor, porque os seus olhos sempre estiveram sobre o Brasil. Eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero nesse momento levantar o Brasil diante dos seus olhos, ó Pai.
levantar essa nação preciosa diante dos seus olhos, Senhor, para que tu olhes, ó Pai, para o Brasil com misericórdia, ó Pai, com amor. Nós oramos para que o Senhor perdoe os pecados do Brasil, os pecados dos brasileiros, Pai, o nosso pecado por identificação. Nós nos arrependemos, ó Pai, por toda corrupção. Nós nos arrependemos, ó Pai, por toda imoralidade. Nós nos arrependemos, Senhor, pela maneira como nós somos vistos fora da nossa nação, como pessoas que dão um jeitinho, né, como pessoas imorais, como o país que celebra a carne. Pai, em nome de Jesus, nos perdoe, Pai, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe por todo derramamento de sangue, Pai, no solo brasileiro, Senhor. Nos perdoe por toda injustiça, Pai, praticada nesse país. Nos perdoe por todos os homens que estão em posição de governo e que estão olhando para o seu próprio umbigo, Senhor. Homens que estão se utilizando, Senhor, dos recursos para desviá-los, Pai. Pessoas que precisam, que necessitam desse recurso, Pai. Homens que estão é, vivendo os seus próprios planos, os seus próprios prazeres, Pai, mas estão em lugares de governo e essas decisões e essas ações afetam a nossa nação. Pai, em nome de Jesus, vem com a tua justiça sobre o Brasil, Senhor, juntamente com o teu amor. Venha sobre nós, ó Pai. Transforma toda a terra seca, Pai, num rio de águas vivas, Pai. Faz o teu rio, Senhor, vir sobre a nossa nação, Senhor. Nós queremos, pela fé, sentir o cheiro das águas, ó Pai. O mover dessas águas que vêm do seu trono, Pai, como está ali em Apocalipse, Senhor. Faz esses rios caírem sobre a nossa terra, sobre o Brasil, Senhor. Mova a nossa nação. Pai, levante homens e mulheres de intercessão, homens e mulheres para se colocarem posicionados, ó Pai, sobre os muros da cidade. Levante, Senhor, homens atalaias, Pai, mulheres que vão se colocar na brecha, Senhor, por essa nação. Pai, em nome de Jesus, levante os guerreiros da última hora. Senhor, ativa-nos. Ó Pai, em nome de Jesus, mostra-nos, revela aqueles que ainda estão dormindo, que a intercessão é uma arma poderosa, Senhor, que a adoração em santidade é uma arma poderosa, Senhor. Nós queremos atrair a tua presença sobre o Brasil, Senhor, sobre essa terra na qual nós amamos, ó Pai. O Senhor nos fez nascer nesse lugar, nós temos uma missão nesse lugar, nós temos um propósito, Pai, sobre o Brasil. Ó Pai, em nome de Jesus, por isso vem, Pai, e faz aquilo que só tu podes fazer, Pai. Nós amamos o teu nome. E nós fazemos menção do nome do Senhor sobre a nossa terra, Senhor. Nos perdoe por toda idolatria, Senhor. Nos perdoe pela igreja que dorme. Nos perdoe, Senhor, por tantos erros e pecados diante dos seus olhos, pelas iniquidades aqui cometidas, Senhor, em nome de Jesus. E nós recebemos, ó Pai, nós recebemos e nós abraçamos as suas promessas sobre o Brasil. Nós recebemos, ó Pai, e aceitamos e abraçamos os seus planos sobre o Brasil. Os seus planos são melhores do que os nossos, Pai. Cumpra os teus desígnios e os seus propósitos sobre o Brasil, Pai. Nós amamos a sua vontade, nós queremos a sua vontade, que ela seja feita sobre o Brasil, assim como ela é feita no céu, Pai. Em nome de Jesus, Pai, envie anjos sobre os céus do Brasil, Pai. Ah, Pai, aumenta, Pai, a ação e o ministério dos anjos sobre o Brasil, sobre o nosso solo, Pai, em nome de Jesus, sobre as igrejas. Ó, Pai, o Teu Espírito Santo está clamando, o Seu Espírito Santo está dizendo algo, dá-nos ouvidos para ouvir, ó Pai, em nome de Jesus. Faça-nos abrir mão dos nossos programas, dos nossos planos, aquilo que nós obstinadamente estabelecemos que será feito daquela maneira. Nós queremos a vontade que vem do Senhor. Nós queremos nos mover pelo Teu Espírito, Senhor, não pela nossa própria vontade, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Abençoe as famílias do Brasil, Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus, converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, Senhor. Faça algo, Senhor, nas famílias brasileiras. Gere arrependimento no coração dos homens pela obstinação de não ouvir as suas esposas. Gere arrependimento no coração das suas esposas por não submeterem, Pai, as decisões dos seus maridos. Pai, gere arrependimento no coração dos filhos pela desonra, pela desobediência. Ao coração dos pais por irritarem os seus filhos. Ó, Pai, em nome de Jesus. Faça algo, Pai. Se mova sobre nós pedimos isso. Nós entregamos ao Senhor os nossos irmãos empreendedores, que eles sejam levantados para converter, Pai, todo o dinheiro da injustiça e da corrupção para recurso para o teu reino, para fazer amigos eternos,
para empreender no seu reino. Ó, Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que pelo nosso recurso, pelo nosso dinheiro, nós podemos acelerar muitas coisas, ó Pai. Por isso, tira do coração, do nosso coração, dos empreendedores, o dinheiro de enriquecer, Pai, de querer meramente usufruir daquilo. Dá-nos propósito para o nosso dinheiro, Senhor. Dá propósito para o nosso dinheiro, Pai. Eu oro nesse momento. Nós sabemos que nós podemos desfrutar, sim, Pai. Não há erro e pecado nisso. Mas muitos querem somente enriquecer para a autopreservação, para ter uma vida melhor. Pai, muitos estão colocando a sua esperança aqui nessa terra apenas, Senhor, em nome de Jesus. Nós não vivemos somente para isso, Pai, nós vivemos para a eternidade. E nós aguardamos o dia que o Senhor virá governar sobre a terra, e todos aqueles que entenderem governarão com o Senhor. E nós que entendemos o reino que é e ainda não, porque nós podemos viver parte do teu reino aqui agora, Pai, nesse momento, através do nosso empreendimento, através das nossas empresas. Então, leva-nos além, Senhor. Muitos de nós não estão prosperando no nosso empreendimento, porque o nosso pensamento de autopreservação, Senhor, nos perdoe por isso. Dá-nos um espírito de servidão no nosso empreendimento, Pai, que à medida que nós servirmos mais, nós vamos colher mais resultados daquilo, e que o nosso recurso esteja à disposição do Senhor, Pai, que nossos ouvidos estejam atentos para ouvir o Senhor, e aquilo que o Senhor nos disser, nós faremos. Se o Senhor precisar do nosso recurso para qualquer motivo que seja, eles estarão disponíveis para o Senhor. Muito obrigado, Pai, porque tudo que nós temos vem do Senhor. Tudo que nós temos é teu, Pai, não é nosso. O Senhor nos dá a bênção de administrar, nós somos mordomos desses recursos, Pai. Por isso, em nome de Jesus, dá-nos esse entendimento, Senhor. Livra-nos da autopreservação e faça-nos viver para o Senhor e para o teu reino, gastando nossas vidas, ó Pai, diante do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém, Senhor. Inglis, Pai, diz da tua presença, Senhor, ainda em oração, em concordância, Pai, com cada oração que nós já tivemos aqui nessa manhã, Pai. Quero colocar, Paizinho, a família Braga, Senhor, em tuas mãos, Pai, tudo que leva o nome e o sobrenome deles, Pai, dos seus filhos, Pai, tu conheces, Senhor, o endereço deles, Paizinho, tu sabes o que cada um precisa nessa manhã, Paizinho, tu és, Senhor, o Deus do tempo, aquele que, para que em 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos, porque nada te escapa, Pai, nada te surpreende, e nada foge do teu perfeito cuidado. Abba, Pai, tu és um Pai presente, amoroso e muito fiel, Paizinho. Mesmo quando nós não entendemos o teu tempo, mas, Senhor, sabemos que podemos descansar, que estamos nos teus braços. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, envolve a família Braga, Pai, no teu amor paternal, Pai, no teu cuidado. Eu sei que ele já tem provado muito da tua paternidade, do teu cuidado, Paizinho, mas nessa manhã eu oro em nome de Jesus que haja uma inundação, Pai, do teu amor, do teu cuidado sobre a vida deles, Pai. Tu sabes o que eles precisam, Pai. Tu sabes o que eles estão orando, e todas as áreas da vida deles, Pai, que possam ser direcionadas por ti, Pai, inundadas, Pai, pelo teu cuidado, Paizinho. Pai, guarda o teu filho Theo, Pai. Neo, ele vai sair agora, Pai, para trabalhar. Pai, aonde ele passar, Pai. Ah, Senhor, assim como nós sabemos que a palavra vai dizer que a sombra de Pedro curava, porque tu estava até na sombra de Pedro, Pai. Pai, a Bíblia vai dizer que quando Paulo andava, a cobra picava ele, mas o veneno não tinha poder sobre a carne dele. São os sinais de quem é filho, que carrega a marca de Cristo, os sinais de Cristo, e que aonde nós vamos, Pai, as pessoas reconhecem através de nós. E eu oro em nome de Jesus, Pai, para que a mesma coisa aconteça sobre a vida dos teus filhos, Pai, sobre a vida dessa família, Pai, que essa família seja um testemunho, Pai, para essa nação, para onde eles passarem, Pai, o teu poder e a tua misericórdia, Senhor, estejam, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que haja um alinhamento do teu Kairos com o Cronos deles, Pai, e aquilo que eles precisam, Pai, tu possa entregar, Senhor, na
palma das mãos deles, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Guarda os teus filhos na viagem que eles vão fazer. Abençoa em tudo, Pai, que eles precisam, Pai. Em nome de Jesus, Pai, tu conheces, Pai, a necessidade deles, Pai. Mas eu tenho certeza, Pai, que tu vai mostrar, Senhor, que eles não estão sozinhos, que o teu olhar está sobre cada um deles e que os teus planos são maiores do que qualquer expectativa deles, Pai. Senhor, Pai, eu quero te pedir. Direciona eles com sabedoria, Pai. Sustenta eles com a tua mão poderosa. Se houver, Pai, um coração cansado, Pai, renova as forças, Pai. Se houver dúvidas, traz clareza, Pai. Clareza do destino, porque tu és Pai. É Pai que dá destino. É tu, Pai, então dá clareza cada vez mais para o que eles precisam, Pai. Se haver alguma ferida, Pai, por favor, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, cura com o teu toque, Pai. Se tem alguma área da vida deles que parece que está estagnada, Pai, lembra que o teu tempo é perfeito e que no teu tempo todas as coisas vão acontecer e que quem tem uma palavra tem tudo, Pai. Basta uma palavra para haver uma cura sobre essa família, para haver uma restauração. E nós cremos, Pai. Nós te agradecemos por esse tempo. Nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Nós agradecemos pela oração, Ínglice, e louvamos a Deus por essa oportunidade. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, que abençoe o dia. Não sei se a pastora Cleusa quer falar mais alguma coisa, mas nós louvamos ao Senhor por esse tempo e declaramos a bênção e a paternidade de Deus alcançando cada um nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Segunda-feira estaremos juntos, em nome de Jesus. Deus abençoe e ótimo final de semana. Shalom, shalom.